A Rádio USP apresenta... E atenção, ouvintes, Rio, o jornalista Carlos Lacerda foi ferido na madrugada de hoje no atentado à bala em frente à sua residência na rua Toneleiros, em Copacabana. Memória, um encontro entre o velho e o novo, registrado pelo rádio. Saiam todos de casa para defender na praça hoje o voto direto, dia 15 de novembro, a eleição pelo sufrágio direto do presidente da República. Queremos eleger o presidente do Brasil. Mais de 1 milhão de pessoas concentradas na maior manifestação, no maior comício do país. E el cielo como bandeira, soy loco por ti, América. Produção e apresentação, Milton Parron. Alô, São Paulo, olá, Ribeirão Preto, meus amigos de São Carlos, aqueles que nos sintonizam pela Rádio Universidade de São Paulo, estamos iniciando mais um programa da série Memória. E para quem está ouvindo hoje, pela primeira vez, a série que nós iniciamos já há mais de um mês, nós estamos reapresentando aqui um trabalho que foi levado ao ar em 1951 pela Rádio Tupi do Rio de Janeiro e suas afiliadas por todo o Brasil, emissoras da cadeia Associadas de Assis Chateaubriand. Um programa que foi produzido e apresentado por Almirante, denominado No Tempo de Noel Rosa. Um trabalho de pesquisa esmeradíssimo. E maior importância tem ele pelo fato de que Almirante, além de um grande pesquisador, também foi amigo de Noel Rosa. E muitas das histórias que ele contou nesta série de programas, ele não ouviu falar ou descobriu em suas pesquisas. Ele as viveu também. Por isso que eu chamo a sua atenção para a importância desta série. Hoje nós vamos iniciar aqui o Memória com No Tempo de Noel Rosa, que foi levado ao ar no dia 5 de junho de 1951. Desde que começou a criar fama na roda musical do Rio, Noel se entregou logo a uma vida de boêmia que deixou marcas profundas na sua obra de compositor. Como ninguém conhecia ele as malandragens dos frequentadores de certas rodas, dos biscateiros, daqueles cuja vida se fazia mais em certas esquinas do que mesmo em suas próprias casas. Tinha Noel preferências declaradas por certos profissionais, entre eles, como já se disse, os motoristas de praça, dos quais foi amigo íntimo de muitos e muitos. Em certa época, até quem o quisesse encontrar poderia dirigir-se a certos salões de bilhar, pois Noel tornou-se mestre no snooker, e em volta de uma mesa daquelas ficava horas e horas andando quilômetros, interessado no carambolás das bolas. Mas não era propriamente o jogo que o interessava, pois não fazia apostas. O que o distraía era a sensação das tacadas. E mais ainda apreciava sobremodo a diversidade de emoções e o jogo de fisionomia dos companheiros em seus dias de sorte ou de azar. O quadro que ele traçou num samba magistral, fixando os habituês dos cafés do Rio, é o melhor registro que ficou daqueles lugares de reunião tão pitorescos que a cidade perdeu. A intimidade com os garçons, com os donos dos botequins, a impertinência de certos fregueses, o tom de intimidade que ali presidia, tudo foi motivo inspirador para o já célebre Conversa de Botequim, que bem merece ser lembrado aqui na voz de Aracílio Almeida, acompanhada de Hélio Rosa ao violão, a maneira própria do Noel se acompanhar. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentado, um pão bem quente com manteiga aberta, um guardanapo, um copo d'água bem gelada, feche a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar a seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa,
mesa, não me levante nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palito e um cigarro para espantar mosquitos. Vá dizer ao charuteiro que me empreste uma revista, um cinzeiro e um isqueiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentado, um pão bem quente com manteiga, benção, um guardanapo, um copo d'água bem gelada. Feche a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar a seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez para 344333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empreste algum dinheiro que eu deixei o meu com o bicheiro. Vá dizer ao seu gerente que pendura essa despesa no cabide ali em frente. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentado, um pão bem quente com manteiga, benção, um guardanapo, um copo d'água bem gelada. Feche a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar a seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. É oportuno ouvinte se lembrar que esse grande samba tinha somente versos de Noel. Seu parceiro nele foi o pianista Vadico, aliás, seu parceiro preferido. E a prova é que com ele Noel escreveu algumas de suas músicas mais ligadas à sua própria vida. Entre elas citemos o Só Pode Ser Você, o Feitio de Oração, o Feitiço da Vila, os 100 mil réis, Quantos Beijos e Proveito. Em outro programa já fizemos menção à temporada em que Noel compôs uma série de sambas com a parceria Francisco Alves e Ismael Silva. Mas há de ser curioso para vocês saberem ainda que Noel escreveu músicas em companhia de tantos outros autores de fama. Por exemplo, com Ari Barroso, aliás, um dos seus primeiros parceiros, Noel escreveu 3 músicas. A primeira em 1931. O interessante é que a composição, que apareceu depois com o nome de Mão no Remo, tinha sido inicialmente intitulada Isavela pelo próprio Noel. Para que se tenha ideia do quanto valia, por exemplo, uma letra de música naquele tempo, deixem-nos informar que os versos de Isavela foram vendidos pelo Noel ao nosso companheiro Rogério Guimarães, que era então o diretor musical das gravações Beatles, e por 50 mil réis. Isavela foi cantada por Silvio Caldas, que nos ouve aqui no nosso auditório, no Teatro Recreio, e editada sob o título de Mão no Remo, prestando-se, conforme se lê na edição, a uma homenagem dos autores aos clubes de remo do Rio de Janeiro. Era assim, ouvintes, o Isavela, Mão no Remo. Nesta vida cada qual tem um barco em que navega, o azar é natural, o azar é natural, e a justiça é cega, mas se os ventos sopram contra, ou se vem a tempestade, nunca mais o barco encontra o porto da felicidade. Além daquela música, Noel foi parceiro de Ari Barroso numa marcha chamada Estrela da Manhã. E mais ainda num curioso samba que descrevia as aventuras de um domingo de penha. A história do samba, que se chamou De Qualquer Maneira, prova quanta admiração já tinha então Ari Barroso pelo Noel. É que Ari já havia escrito letra e música do samba, e a produção já tinha mesmo sido cantada aqui e ali no rádio. Acontece que Noel a ouviu um dia e se interessou pelo assunto, e graças à sua espantosa facilidade de escrever versos, de explorar a gíria, de criar situações inesperadas, de dar denominações precisas a todas as coisas, imaginou imediatamente novas estrofes. Ari as considerou tão boas e honestamente tão superiores às que já havia escrito, que cedeu lugar aos versos de Noel,
E foi assim que surgiu esta versão do samba De Qualquer Maneira, que o próprio Del que o gravou vem lembrar aqui agora para você. Quem tudo olha quase nada enxerga, quem não quebra se enverga. A favor do vento, eu não sou perfeito, sei que tenho que pecar, mas arranjo sempre um jeito de me desculpar. Eu lá na penha agora vou estifa, mas não vou como um capifa que foi lá desacatar. Mas a força falha, ele teve um triste fim, agredido a navalha na porta de um botequim. Pra ver a minha santa padroeira, eu vou à penha de qualquer maneira. Pra ver a minha santa padroeira, eu vou à penha de qualquer maneira. Eu vou à penha de qualquer maneira, pois não é por brincadeira que se faz promessa. E o tal mulato, para não entrar na lenha, fez comigo um contrato pra sumir da penha. Quem faz acordo não tem inimigo, a mulata vai comigo, carregando o violão, e com devoção, junto à Santa Milagrosa, vai cantar meu samba prosa, numa primeira audição. Pra ver a minha santa padroeira, eu vou à penha de qualquer maneira. Pra ver a minha santa padroeira, eu vou à penha de qualquer maneira. Noel foi ainda parceiro do grande caricaturista Nássara. Nássara era da vila. Antônio Nássara e um seu irmão viviam constantemente conosco nas rodas de samba. O caricaturista, sempre com seu cigarro pendente do canto do lábio, atracado a um pequenino tamborim que fazia soar bem junto ao ouvido esquerdo, como se estivesse sentindo as delícias daquela percussão cheia de repinicados. Nássara, além de caricaturista, tornou-se depois também compositor cheio de glória. E teve a felicidade de ser parceiro de Noel em duas composições. Uma, logo no princípio de sua carreira, a marcha Retiro da Saudade. A outra, já em 1936. Outra marcha em que o forte era a rima em acho, e que por isso se chamou Que Baixo. Foi a própria Aracida Almeida quem a gravou assim para o Carnaval de 36. Você cozinha, racha lenha e eu não racho. Que baixo, que baixo. Namora pulga sem saber qual é o macho. Que baixo, que baixo. Você me diz que faz a gente de capacho, mas eu não acho, mas eu não acho. Planta dinheiro pra nascer dinheiro em cacho. Que grande baixo, que grande baixo. Você cozinha, racha lenha e eu não racho. Que baixo, que baixo. Namora pulga sem saber qual é o macho. Que baixo, que baixo. Você me diz que toca bem o contrabaixo, mas eu não acho, mas eu não acho. Você afina, bate acorde e eu me agacho. Que grande baixo, que grande baixo. Você cozinha, racha lenha e eu não racho. Que baixo, que baixo. Namora pulga sem saber qual é o macho. Que baixo, que baixo. Lamartine Babo, o grande Lamartine, foi também parceiro de Noel. Duas composições eles assinaram juntos. A marchinha quase desconhecida, Menina dos Meus Olhos, e, anteriormente, a marchinha colegial, que constituiu grande sucesso no Carnaval de 32, chamada A-E-I-O-U, e da qual vocês se hão de lembrar fatalmente. A-E-I-O-U, W-W, na cartilha da Juju, Juju. A-E-I-O-U, W-W, na cartilha da Juju, Juju. A Juju já sabe ler, a Juju sabe escrever, há 10 anos na cartilha.
A Juju já sabe ler, a Juju sabe escrever, escreve sal com C cedilha. A, E, I, O, U, W, W, na cartilha da Juju, Juju. A, E, I, O. Outro que também foi parceiro de Noel foi Valfrido Silva. E foi parceiro justamente num dos seus maiores sucessos. Um famoso samba surgido em 1933 e que até hoje é relembrado. Se bem que o nome de Noel nem sempre seja lembrado quando se anuncia este grande samba chamado Vai Haver Barulho no Chateau. Vai haver barulho no chateau, porque minha morena é falsa e me enganou. Se eu ficar detido, por favor, vá me soltar. Tenho o coração ferido, quero me desabafar. Noel foi ainda parceiro de outro grande compositor brasileiro, a quem, aliás, desde cedo se ligara por um afeto vindo de companheirismo e de uma admiração recíproca. Queremos falar de João de Barros, que em 1933 já se ligara a Noel na composição da marchinha gaiata chamada Prato Fundo, e que era assim: se como tanto aprendi com a minha avó, na minha casa só se come em prato fundo e odó. Se como tanto aprendi com a minha avó, na minha casa só se come em prato fundo e odó. Mas o que serviu para glorificar aquela parceria foi outra marcha, que infelizmente só alcançou o auge de sucesso quando já Noel havia morrido. Por isso mesmo, e ainda pela incomparável beleza de sua melodia, pelo assunto profundamente brasileiro e tradicional de seus versos, a marcha, mesmo quando cantada na alegria do carnaval de 38, surgia triste e como que repassada de saudade. Daquela saudade que o povo sentia do seu cantor que falecera menos de um ano antes. Linda pastora, morena da cor de Madalena, tu não tens pena de mim, que vivo tonto com o teu olhar. Linda criança, tu não me sais da lembrança, meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar. Também, ouvintes, foi parceiro de Noel, certo compositor, rapaz humilde, que foi elemento de ligação entre o filósofo da vila e outro nome famoso da música popular brasileira de antigamente. Queremos aqui falar de Heitor dos Prazeres, que já há tantos anos vinha figurando como compositor ao lado do Senhor, o rei do samba. Heitor dos Prazeres, que fora realmente parceiro do Senhor, quando não oficialmente, pelo menos por questão de direito, pois algumas das músicas editadas só com o nome do Senhor eram, como ficou provado, também suas de Heitor. Citemos nesse caso entre elas a célebre Gosto que me enrosco de ouvir dizer que a parte mais fraca é a mulher. Ou então como aquele animado samba, nunca mais um carinho meu tu terás, nunca mais, ó nega, nunca mais. Pois bem, ouvintes, Heitor dos Prazeres, que fora parceiro do Senhor, que privara da intimidade do rei do samba, foi também amigo e parceiro de Noel. E a produção que ambos assinaram marcou um tento em 1936. Foi uma das principais músicas do carnaval daquele ano. Quem não se lembra daquela delícia de marchinha brasileira que foi o Pierrot Apaixonado, que surgiu numa gravação da dupla Joel e Gaúcho? Pois Pierrot Apaixonado era de Heitor dos Prazeres e também de Noel Rosa. Um Pierrot apaixonado que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando. A colombina chorou por mim, perdeu nega, saiu assim, dizendo que levou pra gente, vai tomar sorvete com alegria. Um Pierrot apaixonado. Dentro de instantes nós voltamos com o programa Memória, apresentando hoje, como aliás nos programas anteriores, No Tempo de Noel Rosa.
verdade é que durante a exposição do centenário da independência, em 1922... Você está ouvindo Memória, um encontro do velho com o novo. Mostra tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Paulo Romano, é o último. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim, e que o Brasil... Aprovado pedido o processo de impedimento. A Rádio USP volta a apresentar Memória. Produção e apresentação, Milton Parron. E vamos continuar aqui no Memória, apresentando a vocês, da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, 1951, produção e apresentação, e todas as pesquisas dele também, Almirante, no tempo de Noel Rosa. Além de muitos outros, Noel teve seu próprio irmão Hélio como parceiro de uma de suas músicas. Foi isso em 1931. Hélio Rosa, que aqui está ao nosso lado, já era então um excelente violonista. Seu estilo era inteiramente diverso do de Noel. Noel era da execução simplista de solos e efeitos em cordas isoladas. Hélio já revelava sua inclinação para as harmonizações, procurando vencer com os seus dedos miúdos todas as dificuldades técnicas dos acordes completos, formados com as pestanas no braço do pinho. Naquela época, Hélio havia composto um foxtrot que solava em seu violão. Noel fez os versos. Estávamos, como já se disse, em 1931. Naquele ano, uma grande questão passou a interessar vivamente o carioca, e com especialidade a família de Noel. É que o pai de Noel, o senhor Manuel de Medeiros Rosa, era por aquele tempo funcionário da diretoria do abastecimento em São Diogo. Trabalhava ele então no tabelamento de gêneros e participou das comissões que estudaram o aumento do preço do cafezinho nos botequins. Lembram-se daquela famosa questão? O cafezinho que custava então R$100 a xícara seria aumentado para 200. Houve grita, comentários da imprensa, movimento na Câmara e crítica de teatro. Uma das revistas teatrais que trataram do assunto recebeu um título que é um resumo da grande efervescência que o assunto causou. Chamava-se Café com Música. E esse título, que parecerá inexpressivo a muitos dos nossos ouvintes, tinha sua explicação perfeitamente lógica no tempo. É que entre as experiências feitas para justificar o aumento de 100 para 200 réis, foi feita uma que consistia em admitir a majoração de preço somente naqueles estabelecimentos que mantivessem uma orquestra, pequena que fosse. Daí a denominação Café com Música. Foi nessa revista que figurou a música dos irmãos Hélio e Noel. Era, como já se disse, um foxtrot intitulado Você Somente. A melodia revela a época em seu estilo. E os versos, principalmente no processo curioso de rima, são o retrato de Noel. Vale a pena lembrar essa linda composição que terá aqui o acompanhamento típico de Noel Rosa em seu violão. Não espero mais você, pois você não aparece. Creio que você se esquece das promessas que me faz e depois vem dar desculpas inocentes e banais. É porque você não sabe que em você desculpo muita coisa a mais. O que sei somente é que você é um ente que mente inconscientemente, mas finalmente não sei porquê eu gosto imensamente de você. O que sei somente é que você é um ente que mente conscientemente, mas finalmente não sei porquê eu gosto imensamente de você. Invariavelmente, sem ter o menor motivo, em um tom de voz altivo, você quando fala mente,
mesmo involuntariamente faço cara de contente, pois sua maior mentira é dizer a gente que você não mente. O que sei somente é que você é um ente que mente inconscientemente, mas finalmente não sei porquê eu gosto imensamente de você. O que sei somente é que você é um ente que mente inconscientemente, mas finalmente não sei porquê eu gosto imensamente de você. Antes de mais nada, desejamos adiantar aos ouvintes que iremos, de agora em diante, entrar na fase de depoimentos que consideramos dos mais importantes desta série. Não temos descansado na procura de pessoas que nos prestem informações sobre a figura de Noel e suas músicas. E, ouvintes, temos tido a felicidade de encontrar criaturas de enorme importância para a história de Noel. Entre elas, o chofer Papagaio, que acompanhou o filósofo do samba em seus últimos anos de vida. Entre elas também o chofer Pará, que foi também amigo de Noel e assistiu nascer e conheceu a origem exata do samba 100 mil réis. Entre elas a criatura que foi um dos grandes amores de Noel e que inspirou, além de outras músicas célebres, o último desejo, o Pra Te Mentir, Só Pode Ser Você e a Dama do Cabaré. Já veem, portanto, que teremos revelações sensacionais por aí afora. Estamos ainda à espera da visita de dois motoristas, o Valucci, Francisco Valucci, que já se comunicou conosco, e o Alegria, de Vila Isabel. Aguardamos ainda o depoimento de Lindaura de Medeiros Rosa, viúva de Noel, e o da cantora Marília Batista. Tudo, porém, virá a seu tempo. Por hoje trataremos das questões musicais em que Noel Rosa se viu envolvido. A bem dizer, a primeira questão com músicas de Noel surgiu em 1932 e foi motivada por um samba de que todos vocês se hão de lembrar ainda. Samba triste, de motivo até fúnebre, chamado Fita Amarela, lançado no Carnaval de 1933. Fita Amarela, sucesso do Carnaval de 33, havia sido lançado meses antes no programa Casé, na Rádio Philips. Logo depois de suas primeiras exibições, surgiu uma dúvida quanto à sua legítima autoria. Ernesto dos Santos, o Donga, veterano da música brasileira, antigo componente dos Oito Batutas, compositor conhecido e com músicas de sucesso, apresentou-se como dono do estribilho. Só do estribilho, porque os versos da segunda parte, ele os reconhecia como sendo legalmente de Noel. E pelas esquinas da cidade, pelos jornais, o povo veio a tomar conhecimento da história, ficando sem saber exatamente em quem haveria de acreditar. Se em Noel, que apresentara o samba em primeira mão pelo rádio, se no Donga, que apresentava posteriormente também como seu autor. A primazia, em casos desses, sempre impressiona o público, e toda a gente se interessou pelo samba de Noel, que justamente devido à questão que suscitara, tornou-se logo popular. E toda a gente o cantava só por tê-lo ouvido no rádio, até que pouco depois ele surgiu em discos gravados por Francisco Alves e Mário Reis. Eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Se existe alma e a outra encarnação, eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Não quero flores, nem coroa, nem espinho, só quero choro de flauta com violão e cavaquinho. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. O protesto de Ernesto dos Santos Donga não ficou somente na imprensa e pelas esquinas. A fim de melhor defender seus direitos, Donga apresentou então também o samba que dizia ser anterior ao de Noel. Chamava-se Quando Você Morrer,
e fora escrito em parceria com o pianista Aldo Taranto. Era assim para que vocês comparem o Quando Você Morrer do Donga. Quando você morrer, não pense que eu vou chorar. Vou procurar quem me dê o que você não quis dar. Quando você morrer, não pense que eu vou chorar. Vou procurar quem me dê o que você não quis dar. Eu ouvi dizer que a morte nos traz o descanso eterno, mas você bem que dizia, descansa lá no inferno. Eu levei a vida inteira vivendo com sacrifício. Se você morresse hoje, me fazia um benefício. Quando você morrer, não pense que eu vou chorar. Como podem ter observado, as semelhanças entre ambos são flagrantes. No estribilho, cujo fio melódico tem afinidade, o sentido poético gira em torno do mesmo tema, e por razões perfeitamente explicáveis, inspirou os versos da segunda parte, tanto de um como de outro. Há, porém, um detalhe que jamais foi divulgado, e que pode trazer novas luzes à questão platônica, aliás, sem consequências maiores que a dos bate-papos nas esquinas. É que antes de Donga, já o samba com aquela melodia e aquele tema poético havia surgido em jornais de modinhas, como sendo do lendário sambista do Estácio de Sá, o Rubens. Era assim, ouvintes, o estribilho antigo de Rubens do Estácio. Quando eu morrer, não quero choro nem nada, eu quero ouvir um samba ao romper da madrugada. E eu, ouvinte, que já então tomava especial interesse pelas músicas populares, já algum tempo antes, em visitas noturnas que fazia pelos subúrbios cariocas, ouvira em São João do Meriti, alta madrugada, num café iluminado fracamente por um único candeeiro preso no portal, dois negros cantando ao violão vários sambas que ali, naquele ambiente de mistério, cresciam em aspecto soturno, já que soturnos por si mesmos eles já eram. E um daqueles sambas, ouvintes, tinha exatamente aquele estribilho que Noel aproveitou no seu Fita Amarela. Sim, ouvintes, que Noel aproveitou exatamente, porque quem o ensinou a Noel fui eu mesmo. Lembro-me bem da noite em que na Avenida 28 de Setembro, relembrando trechos de músicas sem dono que nós conhecíamos, batendo numa caixa de fósforos, eu cantei para Noel o estribilho que tanto entusiasmou o filósofo do samba pela curiosa insistência da rima, a ponto de ele, que era inspiradíssimo e capaz de fazer sozinho suas composições, como dizia o ouvinte, a ponto de ele querer aproveitá-lo. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Já veem, portanto, amigos ouvintes, que a rigor, quem poderia ter reclamado de Noel o direito sobre o Fita Amarela não seria o nosso amigo Donga, pois antes dele havia o Rubens do Estácio. E como já foi dito, antes do Rubens do Estácio havia um anônimo qualquer que divulgara o samba, pelo menos em São João do Meriti, anônimo que jamais se apresentou para contestar quer o Rubens, quer o Donga e quer o Noel. Noel Rosa era um rapaz pacato. Tinha uma mansidão peculiar. Era incapaz de ser grosseiro com quem quer que fosse. Tinha condescendências extremas com os indivíduos mais paulificantes do meio musical. Ouvia com paciência as questiúnculas mais sem importância para ele e que seus interlocutores distinguiam em detalhes miúdos, difíceis de interessar o próprio Jorge. É verdade que, por outro lado, Noel tinha recursos inesperados e infalíveis para se livrar de qualquer sujeito incômodo demais. No meio de uma palestra, subitamente, mas de modo delicado, ele interrompia o paulificante e, apontando para o outro lado da rua, dizia como falando para alguém: "Tá bem, eu já vou aí." Que se olhasse não se via ninguém do outro lado que pudesse estar querendo falar com ele. Mas Noel não dava tempo para verificações. Liquidava o assunto com um modo urgente. Com licença, tem um amigo ali me chamando e eu tenho um negócio importante com ele. Você me espera um instantinho que eu volto já. Fosse ingênuo ficar à sua espera, coitado. Houve, entretanto, certa ocasião em que, por questões de sambas, Noel teve um atrito com um outro compositor cujo nome não vale a pena ser revelado. Foi numa de nossas estações de rádio. Enciumado pelo sucesso que Noel fazia, o que o tornava preferido dos cantores, o tal camarada um dia, depois de curta discussão, agrediu Noel fisicamente. Houve o natural deixa disso e o caso perdeu a importância. Mas, sabendo que seu agressor poderia exceder-se um dia, Noel obteve licença para porte de armas
e durante algum tempo levava consigo um revólver, do qual, aliás, nunca se serviu, pois que, como toda a gente sabia, ele ignorava até como se atirava com um bicho daquele. Ao que parece, o valentão soube da precaução de Noel e jamais se atreveu até a aproximar-se dele. E como de tudo Noel tirava proveito nas suas músicas, a consequência foi um conhecido samba que dava um arremate poético à desagradável questão. Era o samba que se chamou Século do Progresso, em que resta o vestígio da encrenca nos versos finais que dizem: no século do progresso, o revólver teve ingresso para acabar com a valentia. A noite estava estrelada quando a roda se formou. A lua veio atrasada e o samba começou. Um tiro a poucas distâncias, no espaço forte ecoou, mas ninguém deu importância e o samba continuou. Entretanto, ali bem certo, morria de um tiro certo um valente muito sério, professor dos desacatos, que ensinava aos pacatos o rumo do cemitério. Chegou alguém apressado naquele samba animado, que cantando assim dizia: no século do progresso, o revólver teve ingresso para acabar com a valentia. Todas essas, porém, ouvintes, foram questões efêmeras, de curta duração. Na história de Noel Rosa, houve, porém, uma demorada polêmica musical que determinou o aparecimento de alguns dos melhores trabalhos do filósofo do samba. Vamos, daqui em diante, recapitular esse importantíssimo detalhe da história de Noel Rosa. A verdade é que durante a exposição do centenário da independência, em 1922... Você está ouvindo Memória, um encontro do velho com o novo, registrado... Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Paulo Romano é o último. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim, e que o Brasil... Aprovado o pedido do processo de impedimento. A Rádio USP volta a apresentar Memória. Produção e apresentação, Milton Parron. E aqui estamos para a parte final do nosso Memória de hoje, apresentando no tempo de Noel Rosa, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, produzido e apresentado por Almirante. O programa que vocês vão ouvir agora é o que foi ao ar no dia 15 de junho de 1951. Em 1929, chegou ao Rio de Janeiro, vindo de Campos, um rapazola de 11 anos. Em sua cidade natal já se revelara como compositor, pois mesmo garoto como era, escrevia versos para músicas populares de sucesso que eram adaptadas para o repertório do rancho Corbéia de Flores. Seu nome era Wilson Batista de Oliveira. E é esse mesmo Wilson Batista, compositor já conhecidíssimo, que aqui vamos trazer agora para prestar de viva voz um pouco de seu depoimento. Wilson, ouvinte, não tem prática de falar ao microfone, por isso deve estar nervoso, não está, Wilson? Estou de fato nervoso, senhor. Explica-se isso, ouvinte.
Wilson é somente compositor e cantor. Falar ao microfone não é sua especialidade. Se se tratasse de exibir suas músicas, tudo seria fácil. Querem ver? Olha, Wilson, relembra aqui no instante para os nossos ouvintes alguns de seus sucessos. Bem, em 1940 eu escrevi com a tal Valdo do Seu Oscar, meu primeiro e maior sucesso. Era assim, mais ou menos. Cheguei cansado do trabalho, logo a vizinha me falou: ó, seu Oscar, tá fazendo meia hora que sua mulher foi-se embora, um bilhete deixou. Grande sucesso, Wilson. Muito bem. Cante outro qualquer. O Roberto Martins eu fiz em 1948, aquela marchinha. Você conhece o pedreiro Valdemar? Não conhece, mas eu vou lhe apresentar. De manhã cedo tomo trem na circular, faz tanta casa e não tem casa pra morar. Grande sucesso mesmo, Wilson. E qual foi seu sucesso mais recente, hein? Grande sucesso foi a Marcha Sereia com Nata. Mas o mesmo grande sucesso foi a Balzaciana de 1950, que eu fiz também com Nata. É, né? Não quero broto, não quero, não. Não sou garoto pra viver mais ilusão. 7 dias na semana eu preciso ver minha Balzaciana. Excelente, Wilson Batista. Pois é esse homem que veio também prestar o seu depoimento sobre a figura de Noel Rosa. A importância de Wilson Batista na obra de Noel cresce quando se sabe que foi por sua causa que Noel produziu aquela obra-prima que se chamou Palpite Infeliz. Vamos contar essa história, Vinci. Embrenhando-se no nosso meio musical, Wilson Batista sofreu logo de início a influência predominante na música popular de então, que era o assunto malandragem. Há alguns anos que o tema dava motivo ao aparecimento de sambas que giravam em torno do desagradável assunto. Mas se querem, ouvintes, era a moda. Não importava que os críticos apontassem a inconveniência do rumo que tomava a música popular. As composições daquele caráter proliferavam e faziam sucesso. São daquele tempo sambas como a malandragem, a vadiagem e outros que exaltavam a orgia, os desocupados, a gandaia e as delícias do não trabalhar. Aos cantores também o tema não repugnava, e tanto assim que foi com a maior facilidade que Silvio Caldas recebeu e gravou de Wilson Batista o primeiro samba que este lhe apresentou e que se chamava Lenço no Pescoço e que era assim: meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando, provoco desafio, eu tenho orgulho em ser vadio. Sei que eles falam desse meu proceder, eu vejo quem trabalha andar no miserê. Se sou vadio, porque tenho inclinação, eu me lembro era criança, fazia samba canção. Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, uma navalha que eu trago no meu bolso. Eu passo gingando, provoco desafio, eu tenho orgulho em ser vadio. Ninguém podia prever o que sucederia. Noel, nessa altura, nem conhecia ainda Wilson Batista. Não sabia se era magro ou gordo, alto ou baixo. Movido, porém, por um louvável interesse pela regeneração dos temas poéticos da música popular e tornando-se também um eco do bom gosto que repudiava a frequência do tema malandragem nos sambas da época, surgiu Noel com uma composição atrevida intitulada Rapaz Folgado, que visava claramente o samba Lenço no Pescoço de Wilson Batista. Os versos de Noel respondiam literalmente aos versos de Wilson Batista. E vocês que ouviram os primeiros vão poder agora fazer a comparação ouvindo os de Noel, que vão ser cantadas por Aracide Almeida, acompanhada também aqui pelo violão de Hélio Rosa, irmão de Noel. Deixa de arrastar o teu tamanco, pois tamanco nunca foi sandália. Tira do pescoço lenço branco, compra sapato e gravata, joga fora essa navalha que te atrapalha. Com o chapéu do lado desce rata, da polícia quero que escape. Fazendo samba, canção, já te dei papel e lápis, arranjo um amor e um violão.
Malandro é palavra derrotista que só serve pra tirar todo o valor do sambista. Proponho ao povo civilizado não te chamar de malandro e sim de rapaz folgado. Lançado esse samba, e apesar de ser um claro revide ao trabalho de Wilson Batista, esse não lhe deu maior importância. Nas rodas musicais a questão foi comentada, fazendo nascer os partidários deste ou daquele. Nada de grave, porém, surgiu daí. E em pouco o assunto ficou inteiramente esquecido. Passou-se um ano. Nesse ínterim, Wilson e Noel vieram a se conhecer pessoalmente. E ambos se entenderam perfeitamente, achando até imensa graça naqueles incidentes poéticos em que apareciam perante a opinião pública como dois acirrados inimigos. Os dois até se tornaram logo amistosos companheiros. E dos muitos encontros que tiveram, Wilson guarda uma infinidade de lembranças pitorescas. Para não alongar demais essa história, deixe-nos chamar mais uma vez Wilson Batista ao microfone para que nos conte certa passagem daqueles tempos, passagem essa que revela o espírito gaiato de Noel. Wilson, por favor, conte aqui aos nossos ouvintes aquela história da fotografia de Noel. Pois não, foi assim. Um dia Noel apareceu todo satisfeito, num terno claro, chegou-se para mim e disse: Ah, rapaz, eu estou vindo agorinha mesmo do estúdio Nicolas. Nicolas, o fotógrafo? Sim, isso mesmo, mas só você vendo. Imagine que eu cheguei lá com esse terno branco, com essa gravatinha preta, lá se borboleta. Aí o Nicolas quis que eu pusesse um lenço preto aqui no bolsinho. Sei daí. A questão é que eu não tinha lenço nenhum, mas não tive dúvida. Resolvi o problema com a maior facilidade. Resolvi o problema com a maior facilidade. Muito simples. Qual foi não? Tirei o sapato. O sapato? Tirei a meia. A meia? Pois então, rapaz, a meia era preta e eu botei ela aqui no bolsinho e ninguém disse que aquilo não é um lenço. O ambiente musical andou sereno por um ano, mais ou menos, como já se disse. Estávamos numa época em que os bairros ganhavam especial evidência em virtude das eleições daquelas célebres rainhas, estão lembrados? Sim, ouvintes, havia então rainha de tudo. As beldades de cada bairro viam-se às voltas com os cabos eleitorais que porfiavam em levar ao trono as suas preferidas. Vila Isabel projetava sobre o resto da cidade a sua fama de bairro festivo, alegre, carnavalesco, e além do mais, tão ligado intimamente ao vício querido do carioca, que era o jogo do bicho. Tudo, portanto, que ali se processasse, assumia grandiosidade especial. Foi por essa razão que a eleição da Rainha da Primavera, que conferiu o trono a uma linda criatura da vila, a senhorita Lela Casatle, tomou foros de acontecimentos de sensação. O povo da vila exultou com a escolha, e Noel, bairrista terrenho, lembrou-se então de exaltar mais uma vez aquele recanto da cidade com mais uma de suas músicas, uma que glorificasse ainda mais a vila, destacando como elemento principal a capacidade do bairro em produzir sambas, enaltecendo o gênero como um produto dignificante de um bairro. E nasceu assim este feitiço da vila, detalhe importantíssimo na grande polêmica que Noel alimentou com Wilson Batista. Quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba que faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. O sol nas vilas é triste, samba não assiste, porque a gente implora. Sol, pelo amor de Deus, não vem agora que as morenas vão logo embora. As vilas têm um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém, que nos faz bem. Sendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço decente que prende a gente. Lá em Vila Isabel, quem é
bacharel, não tem medo de bamba. São Paulo da Café, Minas da Leite, Tia Vila, Isabel da Samba. Eu sei tudo o que faço, sei por onde passo, paixão não me aniquila, mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou da vila. Não há mais tempo, ouvintes, para prosseguirmos hoje com a nossa história. Na próxima sexta-feira, aqui estaremos continuando nossas revelações sobre essa importantíssima série de questões musicais entre Wilson Batista e Noel Rosa. Tomaram parte nesta audição Aracide Almeida, Roberto Paiva, Del Coro Tupi, Orquestra Carioca Tupi, sob a direção de Carioca e regional de Claudio Honor Cruz. Na parte rádio teatral tivemos Afonso Soares. Contamos ainda com as presenças gentis de Wilson Batista e de Hélio Rosa, irmão de Noel. Que roupa, eu vou, que roupa que eu vou. A roupa é sempre uma elegante roupa confeccionada com os tecidos garantidos das casas Baraqui. Na próxima sexta-feira, às 21h05, a Unirante aqui estará novamente, revelando outros episódios curiosos passados no tempo de Noel Rosa. No fecho do programa Memória, como tem ocorrido nos outros, eu vou por minha própria conta aqui. Eu vou apresentar a vocês uma música que não está entre aquelas desta série No Tempo de Noel Rosa, que Almirante produziu em 1951. Vamos ouvir um samba de 1936, dos últimos que Noel fez, pouco antes de sua morte. Noel Rosa e José Maria de Abreu foram os parceiros neste samba denominado Na Bahia, e que fez parte da trilha sonora do filme Cidade Mulher, produção de Carmen Santos e direção de Humberto Mauro. Vocês vão ouvir aqui o samba Na Bahia, que foi gravado recentemente por Carlos Didier. Nasce samba na Bahia, samba tem feitiço, todo mundo sabe disso. Aonde é que o nosso grande Brasil principia? Na Bahia, na Bahia. Aonde foi que Jesus pregou sua filosofia? Na Bahia, na Bahia. A minha Bahia forneceu a fantasia mais original que se vê no carnaval. Aonde é que o nosso grande Brasil principia? Na Bahia, na Bahia. Aonde foi que Jesus pregou sua filosofia? Na Bahia, na Bahia. Em São Salvador, terra de luz e de amor, só o samba cabe, disso todo mundo sabe. Aonde é que o nosso grande Brasil principia? Na Bahia, na
Nós ouvimos com Carlos Didier e também participando da gravação aqui, o conjunto Coisas Nossas, na Bahia, de autoria de Noel Rosa e José Maria de Abreu, de 1936. E o programa Memória fica por aqui. Técnico responsável pela edição, pela montagem do programa, Cido Tavares. Assistente de produção, Débora Raposo. Na semana que vem, a gente tem um novo encontro marcado. Eu espero que vocês todos estejam comigo. Nós vamos continuar apresentando a série No Tempo de Noel Rosa.